livro de Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 ao 21. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 21. Amém? Amém. Fala o Senhor dizer assim: Então vi o céu aberto, um cavalo branco, e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça trazia muitas coroas. E tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu os seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a coxa traz escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo em pé no sol, e clamava em alta voz, dizendo a todas as aves a voar pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros, sim, a carne de todos os homens, livres, escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para atacarem o cavaleiro e seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que realizara diante dela os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da carne deles. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra. Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua, que o Senhor apareça e eu suma, que seja o Senhor a ser engrandecido, que seja o Senhor a falar aos nossos corações. Nós te pedimos, ó Senhor, continua a falar conosco, assim como Tu já falaste conosco, através da Tua palavra lida, através das orações entoadas na Tua casa, através dos louvores entoados ao Teu santo nome. Te pedimos, ó Senhor, continua a falar conosco neste lugar. Que seja o Senhor a nos instruir, que seja o Senhor a nos corrigir, e que seja o Senhor a nos convencer e trabalhar em nossos corações. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja proclamado neste lugar. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos irmãos, domingo passado falamos a respeito da queda da Babilônia, da queda da grande meretriz, da queda daquela qual enganara muitos e a qual fizera muitos cair em sua perdição. Falamos a respeito da alegria e do triunfo no céu, a qual vira a queda da Babilônia, e a qual estamos vendo hoje João nos contando
a respeito da vinda do noivo, da vinda de Cristo Jesus, da vinda de Jesus, e a qual muitas pessoas hoje pregam a respeito de um Jesus, a qual não é muita verdade aquilo que muitos têm pregado e têm falado. Semana passada eu tive em Bom Jesus da Lapa, a qual tive conhecendo aquele local e fui ali naquelas grutas, e aonde conheci aquele lugar. E ali naquele lugar existe alguns quadros e algumas imagens a respeito de Jesus Cristo. E tinha Jesus na manjedoura, tinha Jesus criado e saído do deserto, e tinha Jesus na cruz do Calvário, e só ali ele ficou. Não tinha o Jesus Cristo ressurreto, o Jesus que está sentado no mais alto e sublime trono, o Jesus que está exaltado. Muitas pessoas têm pregado um Cristo somente crucificado, um Cristo humilhado, um Cristo que entende e que sabe o que você está passando, o que você tem vivido, que entende e que aceita e que te recebe da forma que você está. Muitas igrejas e muitos lugares têm pregado dizendo que Deus é amor, mas esquece de dizer que Deus também é fogo consumidor. Muitas pessoas têm pregado somente um Deus que te entende, que um Deus que sabe das suas dificuldades, que sabe das suas necessidades. Não que Deus não entenda e que saiba da sua necessidade, não que Deus não possa realizar e fazer, mas Deus ele também se ira com o pecado humano. Deus também julga o pecado humano, Deus também julgará todas as nações. Deus também tem o poder em suas mãos. Muitas pessoas têm acreditado no Evangelho somente de amor, no Evangelho de que Deus amou tanto você, Ele deu o seu Filho para morrer por você. Muitas pessoas têm criado e pensado e acreditado nesse Evangelho, mas quando virem Cristo Jesus voltando em glória, se assustarão e ficarão apavorizados com Cristo Jesus que virá para julgar toda a nação. Muitas pessoas têm pregado e dito não, porque Deus chamou tanto que mandou o seu Filho, mas a minha Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para morrer. Deus amou o mundo, Deus amou o cosmos, Deus amou todos, amou a toda a sua criação. Porque muitas pessoas acham e dizem que somos exclusivos. Assim como o profeta disse, olha, muitos morreram, muitos largaram, mas só sobrou eu. E Deus falou para ele, olha, assim como você não se dobrou a Baal, existe mais de 7.000 ainda que ainda não se dobraram a Baal. Muitas pessoas têm pregado o Evangelho dizendo, não, nós somos exclusivos, é você, é a pérola de Deus. Cristo Jesus voltará em seu poder e glória para julgar todas as nações. Por isso João vai nos mostrar e faz questão de nos anunciar desde o início do Apocalipse, demonstrando de quem é aquele verdadeiro Cristo, a qual está sentado à direita do Pai, a qual tem todo o poder em suas mãos, a qual tem as estrelas, tem todo o poder em suas mãos, o poder do universo. Tudo aquilo que acontece é pela sua glória, tudo foi feito para Ele, todas as coisas são para Ele e por Ele. Por isso, João continua dizendo a visão que ele tem, quando ele estava na ilha chamada Patmos, a qual Jesus aparece para ele numa visão e diz para ele, escreve tudo o que vês. E João escreve, então vi nos céus abertos um cavalo branco, e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. João está demonstrando que aquele que está vindo no cavalo branco é fiel e verdadeiro, em contraste com o anticristo, a qual o povo adorava na terra, a qual o povo adorará na terra.
terra. João está demonstrando que esse cavaleiro branco que está vindo, ele é fiel e verdadeiro. Ele é fiel e verdadeiro, ele não é mentiroso, ele não é enganador como falso profeta, como anticristo, mas ele é verdadeiro e fiel. E ele julga e luta com justiça. Jesus é quem julgará as nações. É Jesus quem virá e julgará todo o povo, toda nação, toda língua. Jesus Cristo voltará e julgará com justiça. Ele é o justo juiz. Ele não julga com o seu favor ou o seu querer e a sua vontade, mas ele julga com justiça. Ele julga com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a cabeça trazia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ele vê e ele entende, ele vê e ele analisa, e ele vê o meu e o seu interior. Ele consegue ver aquilo que os olhos humanos não podem ver. Ele consegue ouvir e consegue saber antes mesmo da palavra chegar na sua boca, ele já contemplou. O Senhor consegue ver através de todas as máscaras. O Senhor consegue analisar e ver quem você é verdadeiramente, ainda que você tente esconder quem você é perante as pessoas e perante a igreja e perante os seus familiares. Deus te conhece por inteiro. Deus consegue analisar a sua vida por inteira. Deus, ele pesa na balança tudo o que você tem feito e o que você tem realizado. E a sua cabeça trazia muitas coroas. Em sua cabeça trazia muitas coroas, pois ele é vencedor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o soberano Senhor. Não há outro igual a ele. Não há outro parecido ou igual a ele. Ele é o que era, que é e que há de vir. Amém. E tinha um nome escrito que ninguém conhecia, senão ele mesmo. E estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é o Verbo de Deus. E as suas vestes estavam salpicadas de sangue. Alguns comentaristas vão dizer que este sangue refere-se ao sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário. Mas outros comentaristas vão anunciar e vão dizer que este sangue salpicado são dos seus inimigos. Por isso que ele leva em sua cabeça muitas coroas, porque ele é vencedor. Ele é aquele que venceu e que vencerá e que vence eternamente. E o seu nome é Verbo de Deus. Ele é o Verbo encarnado. João vai começar o seu livro do Evangelho de João falando a respeito de Cristo Jesus, falando do Verbo encarnado, falando daquele que era, que é e que há de vir. Ele começa o livro de Apocalipse demonstrando a visão que ele teve com Jesus, a qual tinha as suas vestes brancas, um cinto dourado em sua cintura, tinha os seus pés como de latão reluzente, seus olhos como chamas de fogo e os seus cabelos alvos como a neve.
Jesus Cristo é o Verbo encarnado de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus é aquele que é, que era e que há de vir. É Ele que os profetas falaram. É Ele qual a Escritura, desde Gênesis, vai anunciar. Cristo Jesus, aquele que viria para salvar e para libertar a nação e todo o seu povo. Aquele que veio e morreu na cruz do madeiro, por mim e por você, mas ao terceiro dia ressuscitou e vivo está para a glória de Deus. E os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Aqui no texto vai nos dizer que Cristo Jesus vem montado no cavalo branco e seu exército também vem montado em cavalos brancos. O cavalo, na época do povo judeu, ele era considerado um símbolo de poder. Por isso que o salmista vai nos dizer: uns confiam em carros e outros em cavalos, porque ele era considerado um símbolo de poder, um símbolo de autoridade, um símbolo de imponência. E Jesus, ele é poderoso. Jesus, ele tem todo o poder, toda a autoridade. E ele vem com o seu exército dos céus, seguiam montados em cavalos brancos e vestidos com linho fino, brancos e puros. Já vimos no livro de Apocalipse que aqueles que guardarem até o fim receberão as vestes brancas como a neve, receberão uma pedrinha com o seu nome, receberão a coroa da justiça. Aqui nesse texto, nos mostrando aqueles que já morreram com Cristo Jesus e estão com Ele, virão com o seu exército para guerrear junto com Cristo Jesus. Se bem que ao ver o texto, demonstra uma imagem de guerra, demonstra uma imagem de batalha, mas nesse texto nós não vemos luta alguma, não vemos confronto nenhum, porque Cristo Jesus já venceu na cruz do Calvário. Cristo Jesus já venceu na cruz do Calvário o inimigo de nossas almas. Cristo Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades, todo o nosso pecado. Cristo Jesus já levou sobre si. E Ele já é vencedor, Ele não será vencedor, Ele já é vencedor. E uma espada afiada saía-lhe da boca, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da fúria da ira de Deus Todo-Poderoso. Uma espada afiada saía-lhe da boca. Ele ferirá a nação com a sua palavra. Ele ferirá toda a nação, todo o povo, com a sua palavra. E ele as regerá com cetro de ferro. Jesus regerá com cetro de ferro. Esse Jesus, a qual anunciam ser tão amoroso, tão bonzinho, é Ele quem regerá, é Ele quem dominará, é Ele quem julgará, é Ele quem pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Vimos em alguns cultos passados a respeito da grande ceifa
daqueles que foram reunidos à igreja do Senhor e aqueles que foram lançados como uvas a ser pisados no lagar da ira de Deus, a qual o sangue dava cerca de 1,5 metros e de 300 e poucos quilômetros. É próprio Jesus que pisará sobre aqueles que se acham e que dizem que são soberanos, que dizem que têm todo o poder, que têm toda a autoridade, que são grandes o suficiente, que o seu braço lhe basta, que a sua força é suficiente, que não precisa de Cristo Jesus, mas que pode realizar porque possui, porque tem, porque é. É esse Cristo que pisará sobre esses. É esse Cristo Jesus quem condenará. É esse Cristo Jesus que nós cremos que é soberano, que vive e reina para todos sempre. No manto sobre a colcha traz escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No manto sobre a coxa traz escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só Ele é Rei dos Reis. Só Ele é Senhor dos Senhores. Só Ele há salvação. Só em Cristo Jesus podemos entregar as nossas vidas. Só a Cristo Jesus podemos servir e adorar, porque só Ele é soberano. Só Ele tem todo o poder do universo. Só Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há outro nome a ser entoado. Não há outro nome a ser exaltado. Não há outro nome a ser proclamado, a não ser Cristo Jesus. E vi um anjo em pé no sol, que chamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus. Vimos aproximadamente cerca de 3 ceias no livro de Apocalipse. Vimos a primeira ceia, a qual aqueles que se entregam e são remidos pelo sangue de Jesus e são convidados a estar juntamente com Cristo Jesus. Vimos também a ceia, a qual aqueles que são chamados bem-aventurados, que são chamados a viver com Cristo Jesus. E vimos a terceira ceia, a ceia a qual aqueles que estão contra a Deus serão a própria ceia das aves dos céus. Os seus corpos serão comidos pelas aves dos céus. E o anjo que estava em pé no sol, que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros, sim, a carne de todos os homens livres, escravos, pequenos e grandes. O anjo chama todas as aves para comer sobre comer deles, aqueles grandes, pequenos, reis, poderosos, aqueles que achavam que poderiam ir contra Deus. Talvez você esteja pensando e diz: mas isso não é possível. Mas vemos no livro de Apocalipse diversas vezes que o ser humano tem blasfemado contra Deus. E isso não está muito distante do nosso meio, não está muito distante daquilo que temos visto neste mundo, as coisas acontecendo, pessoas negando
e blasfemando e fazendo atrocidades sobre o nome de Jesus. Pessoas em diversos lugares blasfemando e demonstrando um Cristo humilhado, Satanás vencendo. Pessoas a qual alguns dias atrás soltaram alguns bonecos infláveis, demonstrando e zombando da igreja, mostrando como se fosse a igreja do Senhor subindo aos altos, debochando de que Cristo Jesus prometeu vir buscar a sua noiva. Vivemos num mundo onde pessoas têm blasfemado e têm vivido uma vida como se Cristo Jesus não voltará. Pessoas têm vivido uma vida acreditando e dizendo que Deus não volta mais. Jesus esqueceu de vocês. Vivemos num mundo onde muitas pessoas têm blasfemado contra o nome do Senhor. Por isso, aqueles que se levantarão aquele dia achando que poderão vencer o Senhor, já foram vencidos por Cristo Jesus. E então vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para atacarem o cavaleiro e seus exércitos. Pessoas acham e têm a audácia de achar que podem ir contra Deus. Pessoas têm vivido achando que podem fazer o que bem entendem, que podem viver a vida que bem lhe atrai, que podem fazer a vontade dos seus corações. Pessoas têm vivido uma vida batalhando contra Deus, achando eu posso fazer o que eu bem entender. Porque existem pessoas que vão pregar que não, Jesus vai vir, vai arrebatar a igreja em secreto e depois ele volta e você pode se arrepender. Não haverá chance. Cristo Jesus voltará e aqueles que não estiverem aguardando não terá outra oportunidade. Porque o inimigo criou diversas estratégias. Não tem problema não. Pode viver a sua vida assim, depois você se arrepende. Isso é besteira. Todo mundo faz. É normal. Não muda não. Deus te fez assim. Deixa de ser bobo. Não, isso aí Deus te botou no seu coração. Você não precisa renunciar à sua carne não. Se você sonhou, se Deus colocou esse propósito no teu coração, é porque Ele quer que você realize. E pessoas têm vivido a vida afastadas do Senhor. Pessoas têm vivido a vida entregue às suas paixões, entregue aos seus desejos, entregue às suas vontades, lutando todos os dias contra Deus, batalhando todos os dias contra o Senhor. Pessoas têm vivido uma vida do seu bel prazer. Não, vai dar oportunidade. Não, Deus é misericordioso. Ele entende. Ele sabe as minhas fraquezas. Ele sabe que eu sou fraco. Ah, mas o texto diz, né? A carne é fraca. Mas o texto também diz que é o Espírito que está em vós é quem vos fortifica. Pessoas têm justificado e querendo se justificar diante de Deus. Mas naquele grande dia, ninguém poderá se justificar diante do Senhor. Naquele grande dia, muitos dirão: em seu nome eu preguei, em seu nome eu falei, em seu nome eu fiz, em seu nome eu aconteci, e ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim para o fogo eterno, pois não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Pessoas têm brincado, achando que podem ficar dentro da igreja e ficar no mundo e fazer a sua vontade e servir a Cristo Jesus, porque Ele me entende. Ele sabe o que eu tenho passado.
oportunidade, pois nós não sabemos o dia do amanhã. Não sabemos se Cristo Jesus pode voltar neste minuto, neste segundo. Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. Por isso precisamos, como igreja do Senhor, aguardar a vinda de Cristo Jesus. Precisamos verdadeiramente entregar as nossas vidas ao Senhor, confiar nele e deixar que ele realize o seu mais na minha e na sua vida. Amém. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que realizou diante dele os sinais, que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoravam a sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. A mesma besta que outrora o povo adorava e clamava e dizia: quem é igual à besta? Quem pode contra ela? Pessoas têm adorado Satanás e achado que tem problema não, eu estou no caminho certo, todos os caminhos levam a Deus. Não, eu vou ver a Deus, vai para julgamento eterno. O único caminho é Jesus Cristo. Só Ele quem nos leva ao Pai. Só Ele que se entregou por mim e por você e fez um caminho de volta para Deus. É só através de Cristo Jesus que podemos encontrar a Deus. É só através de Cristo Jesus que podemos ter vida eterna. É só por meio de Cristo Jesus que podemos ser salvos. É só por Ele, por intermédio dele. Amém. E foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da carne deles. Que você possa verdadeiramente entregar a sua vida ao Senhor. Que você possa verdadeiramente crer nesse Cristo que está entronizado, nesse Cristo que tem todo o poder, nesse Cristo que se cumpre toda a Sagrada Escritura, nesse Jesus que morreu, mas vivo está, para a glória de Deus, e voltará para me buscar e para te buscar. Amém. Glória a Que Deus. você possa estar preparado para receber Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.